do que está acontecendo, para não sair espalhando, para depois não ficar com cara grande. E até hoje, saiu até uma matéria na Tribuna de Petrópolis, confirmando o que eu estou falando aqui agora. Porque eu já tinha apurado, mas achei que isso ia parar. Mas não, continuo, hoje de manhã mesmo, recebi. Isso é uma manchete na Tribuna, e eu recebi 2 WhatsApp falando que o posto do Detran de Itaipava iria fechar. Então, fica aqui mais esse recado. Quando você receber um WhatsApp, você procure saber a veracidade dela, para não sair espalhando e depois ficar com cara grande. Tá bom? Tenham todos uma boa tarde. Obrigado, meu presidente. Vou conceder pela ordem ao vereador Antônio Brito e pedir o consentimento dos meus pais para poder fazer aqui, pela ordem aqui, utilizando-se da cadeira da presidência, dizer, vereador Maurinho, que Vossa Excelência tocou num assunto de extrema importância. Hoje as redes sociais são... Hoje a rede social é um instrumento propagador de boatos, de mentiras. Ainda hoje circula fortemente na internet a cena de um roubo à mão armada, onde um casal foi rendido e no banco traseiro mais um casal de idosos que tiveram muita dificuldade para sair do veículo, rendido pelos meliantes, pelos bandidos. E esse fato se deu num bairro do Rio de Janeiro, na Pavuna, e está circulando na cidade como se tivesse ocorrido no bairro Taquara. Então, existem pessoas que vivem somente nesse intuito, de criar boatos, de criar intrigas, que não tem interesse, vereador Antônio Brito, que a cidade dê certo. Naquela política de quanto pior, melhor. São pessoas que trabalham diuturnamente para desconstruir a imagem da nossa cidade, daquilo que acontece, e destruir a imagem da nossa cidade. Que as pessoas tenham um pouco mais de atenção naquilo que se divulga na internet, pois isso pode gerar fatos de maior gravidade. Pela ordem, pastor Antônio Brito, eu já convido a próxima e última vereadora inscrita a fazer uso da palavra. A vereadora Gilda Beatriz vai ser a próxima, pela ordem, vereador Antônio Brito. Senhor presidente, referindo-me a esse assunto, bom, primeiro, sobre o Detran, que presta um serviço que nenhum outro órgão pode prestar. A gente sabe que em todos os estados, os institutos que fazem esse serviço de produzir a cédula de identidade e outros, não é o Detran. É algo feito direto pela Secretaria de Segurança Pública. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha antigamente o Instituto Félix Pacheco. Mas isso é indiferente. E essa parceria aí, não deixa de ser uma parceria pública-privada. Lá, que Vossa Excelência falou sobre o shopping, as dependências. O governador eleito promete que, vereador Meirelles, que a partir de janeiro nós não vamos ter mais aquela vistoria, que me parece que só existe a vistoria anual. Que me parece que só tem isso aqui no Rio de Janeiro. Pelo que eu pesquisei e outros estados que eu pude morar, só aqui que tem. Bom, agora, sobre essa questão, bom, graças a Deus que é um fake news, né? Sobre essa questão do fake news, dá para a gente ver várias faces das pessoas, de grupos de pessoas que elas não têm coragem de enfrentar diretamente a situação ou dar as caras, ficam por trás
das redes sociais, semeando alguma discórdia entre a cidade e o poder público. E essas pessoas não fazem isso apenas porque estão desocupadas. Elas fazem isso porque elas têm algum interesse do quanto pior, melhor, para galgar lá na frente alguma coisa. De repente, até as cadeiras do poder público, que é conquistada por um cargo eletivo. Isso é horrível, mas as pessoas descobriram, vereadora Gilda, que se elas ficarem conhecidas por uma polêmica, já está bom. Tem muitos aí que está na cara que o que ela está fazendo, e para ela, o que ela está fazendo, e para ela é algo errado, mas ela faz porque ela se promove em cima disso. Por quê? Porque ela descobriu, sobretudo na eleição agora que passou, que existe pessoas, e a maioria que acompanha ela, só por causa da sua polêmica, independente do prejuízo que ela cause. Então, elas não têm mais medo e estão confiando que a vida delas, a partir de agora, é pelas redes sociais, por uma polêmica que ela faça ainda, que possa, com essa polêmica, destruir a vida de alguém. Eu vou conceder pela ordem, vereador, mas eu não lembrando que a vereadora Gilda Beatriz já se encontra na tribuna. Não, só para corroborar com a fala do vereador Antônio Brito, porque até nas eleições, né, os cartórios eleitorais, o Superior Tribunal Eleitoral também, estava na questão dos fake news, né, porque foi uma febre isso nas eleições passadas e na futura, então, acredito que vai ser maior, né, porque as pessoas se escondem atrás de um celular ou então atrás de um computador, e ali ele é herói, ele é o bravo, ele sabe que ele pode expor a vida de alguém e acha que não vai ser achado, né? Ele acha que vai ficar impune, só que agora não. Agora as pessoas já estão conseguindo ter ciência que esses crimes, né, virou crime, né, os crimes virtuais, né, que dizem, né, pastor? E as pessoas têm que ter consciência do que ela fala, a responsabilidade é dela. Ela vai ter que responder por que ela fala, pelo ato dela. Não, a vereadora Gilda já está em cima da plenária, rapidinho, só para falar da nossa audiência pública, que vai ser dia 11/11, foi acordado com o vereador Leandro Azevedo. Nós vamos fazer dia 11 às 19 horas, onde nós já pedimos aqui a liberação do plenário e já encaminhamos, hoje meu gabinete está encaminhando o ofício convidando a Cetraspetro, o Sindicato dos Rodoviários, vamos convidar os empresários de todas as 5 empresas de ônibus que nós temos na nossa cidade e também fazer convite aos cobradores, apesar dos convites aí para o Sindicato dos Rodoviários, mas fazer o convite extensivo a eles, a todas as empresas, para que possam estar aqui junto com todos nós, para podermos decidir o futuro da dupla função. Obrigado, meu presidente. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador Mauro. Já na tribuna, a vereadora Gilda Beatriz, do MDB. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Boa tarde, presidente exercício vereador Meirelles. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, plenária, imprensa, telespectadores. Eu, antes de começar aqui minha fala, quero deixar aqui minha posição, né, como presidente da Comissão de Educação, sempre colocando que educação é a base de tudo. A gente tem que respeitar sempre a educação. A educação é que pode transformar o país e por isso que muitas vezes a política, né, essa política antiga faz com que a gente não invista na educação. Porque quanto mais sábio, né, as pessoas estudem, elas vão se tornar pessoas que pensam, e quando você pensa, você luta pelo que você acredita. Então, eu, como presidente da Comissão de Educação, quero falar com vocês que vocês podem sempre contar com o meu apoio, o apoio sempre uma educação de qualidade, valorização dos professores, valorização de salário, que é assim que a gente vai poder realmente transformar esse país, e através da educação. Então, sempre podem contar comigo, sim. E eu queria aqui agradecer ao MB Cabeleireiros. Hoje a gente teve um corte de cabelo solidário
até falei com vocês que é uma campanha minha, uma lei municipal minha, 7.085 de 2013, que é uma campanha municipal de prevenção do câncer infantil. Então, hoje nós tivemos o corte de cabelo solidário. Eu quero agradecer a todas as mulheres que estiveram lá no salão. Nós acabamos que ultrapassamos a meta, nós tivemos 50 doações de cabelo, foi muito legal. Quem não pôde ir, encaminhou os cabelos, e quem foi, teve o corte lá, feito na hora. E a gente vai estar possibilitando muitas crianças que têm câncer infantil, que precisam usar uma peruca, que vão poder usar, pois eles vão ser encaminhados, né, eu vou estar encaminhando eles para uma ONG que faz esse trabalho. E também queria dizer, já que a nossa meta foi maior do que esperado, eu também vou entrar em contato com a PPO, mesmo não fazendo esse trabalho específico do câncer infantil de crianças, para também ajudar nossas vitoriosas aqui de Petrópolis, porque essa doação foi maior e a gente vai poder estar ajudando também, né, as mulheres também que têm câncer e que com certeza vão conseguir ultrapassar essa barreira e vão ficar curadas e vão se tornar vitoriosas. E muito obrigada, tá, a MB Salão Cabeleireiros novamente, ao Marquinhos, a todos os profissionais que cederam lá o seu horário para fazer esse corte solidário, aos Flores da Praça, que fizeram a doação de rosas. Muito obrigada. E eu sempre falo, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer muito mais por todos, né? E sempre fazendo bem ao próximo. Então, eu tenho certeza que a gente vai tornar, muitas crianças vão ficar felizes com essas doações de cabelos. Muito obrigada a todos que participaram dessa campanha. E eu queria aqui falar sobre um tema muito importante, que é em relação aos carros abandonados. O vereador Maurinho estava aqui, não está mais, é uma pena, que eu queria até que ele estivesse aqui para participar desse assunto, porque eu tenho tido muitas denúncias em relação a carros abandonados nos bairros. E eu sempre discuti com a empresa Rodando Legal que ela não se posicionava de tirar os carros abandonados, mas de rebocar o carro zero, porque gera dinheiro, de multar o carro novo. Agora, e os carros que estão lá, que não tem dono, mas prejudica a população daquela região, que muitas vezes tivemos denúncia, que inclusive caminhão de lixo não podia entrar por causa dos carros abandonados, além desses carros serem uma proliferação de insetos, animais peçonhentos e ratos, e atrapalharem a passagem dos pedestres e muitas vezes dos próprios carros. E aí eu entrei em contato até com a empresa Rodando Legal, fui informada que o contrato acabou o mês passado e que agora que a CPTrans, vereador Maurinho, que está sendo responsável pelo reboque. Então eu tenho algumas perguntas aqui, como que vai ser feito isso, né? Porque a CPTrans, ela paga algum lugar para ter um depósito? Porque eles disseram, Rodando Legal, que tem um depósito, mas que não entra mais carro nenhum, que acabou o contrato. Então, como que a CPTrans vai fazer isso? Ela vai alugar? Ela já tem alguma ideia o que vai ser feito? Sim, eu vou te fazer outra pergunta, por isso que eu pedi até para o senhor estar aqui, que eu queria fazer essas perguntas. E como que a CPTrans está conseguindo rebocar esses carros? Como que é essa rotina de fiscalização? Né? Porque disseram que entra em contato, né, faz a denúncia, aí a empresa vai lá, a CPTrans vai rebocar. Mas qual o reboque que ela tem para isso? E a CPTrans tem muito poucos funcionários, a gente sabe disso. Então, como que vai ser feito isso? Porque eu estou recebendo muitas denúncias, vereador Maurinho, em relação aos carros abandonados nas comunidades, aí nos bairros. E agora, com a empresa terminou o contrato, ela, inclusive, não fazia isso, de fazer esse reboque. Era uma briga muito aqui, minha, de não fazer o reboque dos carros velhos que estão abandonados e que estão atrapalhando, né, os moradores da região, mas e agora? É com a CPTrans novamente? Então, eu queria muito saber como que vai ficar, vou até estar fazendo um requerimento de informação, mas se o senhor já puder me adiantar e ajudar, para a gente poder passar para a população que está reclamando sobre isso e está pedindo ajuda para que possa ser rebocado esses carros que estão abandonados. Obrigada. Pela ordem, presidente. Já terminou. Obrigado, vereadora Gilda. Pela ordem, vereador Mauro Branco. Não, só quero saber da vereadora Gilda se ela está perguntando essa pergunta para mim como presidente da Comissão de Transportes ou como ex-presidente da CPTrans. Porque como ex-presidente da CPTrans, na minha época tinha reboque e eu rebocava todos os carros, independente se ele fosse velho ou novo. E agora,
Por hoje, quem tem que responder pela CPTrans se tem contrato ou não é o presidente Jairo que está lá. Eu não posso responder pela CPTrans. Hoje eu sou vereador igual a senhora, eu não tenho nenhuma ingerência sobre a CPTrans. Então vou responder até quando eu fiquei lá. Até a última vez que eu estava na CPTrans, a CPTrans tinha contrato com a Rodando Legal e a gente rebocava carro velho, carro novo, carro de pobre, carro de rico, carro de todos que tivessem errado. Eles eram rebocados e a gente colocava um decreto de 7 dias. Agora, as outras perguntas que a senhora me fez, se a senhora quiser fazer para o presidente da Comissão de Transportes, eu vou encaminhar um ofício para a CPTrans. Agora, eu, como vereador, eu não tenho como responder para a senhora, que eu não sei o que se passa hoje na CPTrans, que eu já estou afastado de lá há quase 5 meses. Obrigado. Pela ordem. Vereadora Gilda. Vereador Maurinho, eu quis que o senhor estivesse aqui porque o senhor já foi o presidente da CPTrans para poder estar esclarecendo a época que o senhor estava realmente o que estava acontecendo, o senhor já se colocou, e como presidente da Comissão de Transporte, o senhor é dessa casa, eu estou passando para o senhor porque a sua comissão é essa e o senhor é presidente, então o senhor tem que estar sabendo, eu tenho que estar te reportando para o senhor também estar junto, eu como vereadora vou estar cobrando, mas conto com a sua ajuda para que a gente possa ver como que está agora, quando acabou o contrato com a Rodando Legal, como que vai ser feito isso. Então, eu vou estar fazendo esse ofício à CPTrans, mas gostaria que o senhor também fizesse pela comissão, por isso. Pela ordem, presidente. Pode falar, presidente. Vereador Vanderlei, concede, então, a palavra vereador Mauro Branco. Sim, vereadora. Até como presidente da Comissão de Transporte, eu já tinha encaminhado ofício para a CPTrans, até para saber como é que está sendo feito, porque não só a CPTrans está sem reboque, como a polícia Militar também da nossa cidade está sem reboque, e a Guarda Civil também está, porque era um convênio que existe entre as 3 partes e que atendia era a Rodando Legal. E esse contrato já está em fase de acabamento lá o contrato, o edital já está sendo feito pela CPTrans, palavras que eu fiquei sabendo de boca ontem, nada de papel, e oficial, né? E também, pelo que me foi informado, né, a CPTrans ela tem o direito de alugar o reboque e colocar no pátio dela, só que lá não tem espaço para colocar. Então, por isso sim o edital, e são muitos carros que estão irregulares na nossa cidade. Então, onde vai colocar isso? Não tem como colocar lá. E o que está acontecendo é isso, né? Eles já estão fazendo o edital e acredito que por esses dias já deva ter o processo de licitação e contratar uma nova empresa para atender todo o município. Mas estou nessa com a senhora, vereadora. O que precisar, a Comissão de Transporte está aí para atender não só a senhora, mas todos os moradores de Petrópolis. Obrigado. Vereador Vanderlei. Senhor presidente, uma polêmica levantada pela vereadora, muito interessante. Existe, vereadora, uma situação que eu pude constatar em Pedro do Rio, ainda não era vereador, que é barato e resolve. É aquele selo no para-brisa: este carro vai ser rebocado. Na estrada Retiro das Pedras tinha uns 12 carros, o cara negociando de automóvel, parava tudo lá. Eu até fui conversar com ele, com um amigo, família tradicional lá, eu fui conversar e disse que não tinha onde botar os carros. Falei, mas a CPTrans e a polícia tem. Então você se prepara porque vai acontecer. O que aconteceu? Um dia subiu um desses guardas da CPTrans, colando no para-brisa, carro sujeito a reboque, carro sujeito. Em uma semana não tinha mais um carro. E quando você coloca esse adesivo, vai ser rebocado, o camarada não quer perder e some com aquilo. Só aquele carro mesmo que não tem jeito de andar, que eles não fazem isso. Então eu acho que a primeira política é fazer um levantamento colando esse plástico, esse adesivo, dizendo que esse carro vai ser rebocado. Pronto. Duvido que uma semana depois aquele carro está lá, vereador. E sumiram mesmo. 7 dias que você dá de prazo é o quanto que eles sumiram com os carros. Hoje está livre lá, o ônibus sobe, desce. Pouco tempo tinha uma oficina lá, começou a botar carro na rua. Eu falei, olha, pela lei você tem a sua oficina e não pode colocar carro na rua.
É proibido. A oficina tem que ter espaço para ter o carro. Você pega um monte de carro para fazer pintura e não resolve o problema. Você vai sofrer a sanção da lei, vir aqui botar plástico no carro que vai rebocar. Semana seguinte já tinha um carro encostado ou dois na porta. Não estava como estava, atrapalhando até o ônibus subir para o Retiro das Pedras. Então eu acho o seguinte, a primeira demanda é essa, sair, cara de moto, colocando esse plástico, dizendo, vou rebocar, esse carro será rebocado. Olha, some tudo, que ninguém quer perder. Mesmo que seja um caco velho, mas ele vende para o ferro velho, ele se vira e acaba. Não é só rebocar, o reboque é complicado, vereadora, realmente é complicado. Por que é complicado? Porque é um dispêndio muito grande e é muita coisa na cidade que numa moto você resolve rápido. Quando ela voltar outra vez, 7 dias depois, e ver que aquele carro está lá, e sim, aí o reboque entra em ação. Essa é a melhor política de remoção desses veículos. Porque o cidadão, no momento que ele vê que ele vai ser rebocado, imediatamente ele toma providência e tira o carro da rua. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Luizinho Sorriso. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, não tive a oportunidade hoje de usar a tribuna, cheguei agora há pouco de um compromisso, mas saudar aqui os alunos aqui, o pessoal que está aqui da educação pública, dizer que ontem eu tive, na minha fala, falei sobre a atitude, repudiei a atitude desse indivíduo que se elegeu deputado federal, né, lamentando e repudiando a atitude dele. E me coloco também com vocês à disposição também em apoio à nossa diretora Andréa. Tá bom? Sejam bem-vindos e pode contar também aqui com este vereador. Obrigado, senhor presidente. Até amanhã. Não havendo mais vereadores inscritos, encerro a presente reunião, porém, já convido os vereadores para a próxima reunião, a ser realizada na sede do Legislativo, no dia 29 de novembro do corrente ano, às 16 horas, onde discutiremos e votaremos o projeto de lei, os projetos de lei número 3075/2018, autoria vereador Maurinho Branco, 3367, autoria vereador Luizinho Sorriso, discussão e votação dos projetos de resolução número 3330, autoria vereador Relojão, 3533, autoria vereador Relojão, 3551, autoria vereador Justino do Raio-X. Discussão e votação única das indicações simples número 3573, 3574, 3575, 3577, 3578, 3579, 3581, 3582, 3583, 3585, todas do ano de 2018. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Petrópolis, em 28 de novembro de 2018, essa sessão está encerrada. É isso?